Andreas Pereira hoje está mais perto de virar reforço do Palmeiras ou do Flamengo? Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema e me conta também sobre o futuro de Andreas Pereira. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa do staff do jogador e posso te assegurar que é um clube brasileiro em negociações um pouco mais avançadas. Falo ainda sobre as quartas de final da Libertadores da América, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muita informação de mercado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre as quartas de final da Libertadores da América. Pela primeira vez na história, os 8 times que seguem vivos, todos já foram campeões. Registrar também que teremos menos brasileiros do que argentinos. São 4 clubes hermanos, 3 brasileiros e um equatoriano. Desde 2018 que a Argentina não chegava com mais representantes do que o Brasil nessa fase de quartas de final. O São Paulo enfrenta a LDU, o tricolor decide a classificação dentro de casa, ao contrário do que foi no confronto entre LDU e Botafogo. O Palmeiras recebe o River Plate como mandante na partida de volta, jogo de ida no Monumental de Nunes, jogo da volta marcado para casa palmeirense. River Plate que só passou pelo Libertad nos pênaltis, empate em 0-0 no Paraguai, empate em 1-1 dentro de casa e nos pênaltis o Armani garantiu a classificação do time argentino. Por falar em time argentino, Vélez e Racing fazem um duelo de times argentinos nas quartas de final. Tem ainda Estudiantes e Flamengo, com Estudiantes decidindo em casa. Importante registrar que o Flamengo está no lado direito da tabela apenas com argentinos. Se ele passar pelo Estudiantes, vai ter pela frente o vencedor de Vélez e Racing. Podemos assistir a uma semifinal entre Palmeiras e São Paulo, que seria um baita jogo. Só para completar, contar também que na Sul-Americana, os 2 brasileiros que seguem vivos também já sabem e conhecem seus adversários. O Fluminense pega o Lanús, decidindo no Maracanã, enquanto o Atlético Mineiro encara o Bolívar na altitude temida de La Paz. Hora de falar agora sobre Andreas Pereira. O meio-campista de 29 anos de idade vai jogar no Palmeiras, vai jogar no Flamengo ou vai continuar na Europa? Quero te explicar por que o nome do Andreas Pereira voltou à pauta por aqui. Recentemente o Palmeiras sondou a situação de Andreas Pereira, o mesmo jogador que quase se mudou para o Verdão em janeiro. O Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Na última hora não houve acordo com o Fulham. O Palmeiras foi avisado de que nesse momento o clube inglês topa negociá-lo por cifras inferiores, e há um motivo óbvio para isso. O Andreas tem contrato com o Fulham somente até a metade do ano que vem. Ou seja, se não vendê-lo agora, o Fulham vai correr enorme risco de ver o Andreas assinar um pré-contrato em janeiro para sair de graça na metade de 2026. Nesse momento, o Fulham topa negociar o Andreas Pereira por algo na casa dos 14 milhões de euros, que equivalem a 89 milhões de reais. O Palmeiras precisa de um volante e enxerga esse negócio como interessante, apesar da idade do atleta, a necessidade de uma reposição para o Richard Rios. O grande ponto é, o Andreas Pereira prefere continuar na Europa. Ele quer sair do Fulham, mas se mudar para um clube que briga por títulos. Se a ideia for voltar ao Brasil diante da falta de propostas na Europa, a prioridade vai ser pelo retorno ao Flamengo. O Andreas tem consigo de que a passagem dele pelo Flamengo não terminou da forma como ele queria. Você vai lembrar de um erro de passe que resultou no gol do Palmeiras no título de Libertadores da América. Até por isso, se dependesse do Andreas Pereira, o retorno ao Brasil seria para o clube onde ele esteve e não conseguiu performar como se imaginava. O ponto é, será que o Flamengo tem a intenção de contratá-lo? Existiu uma conversa bem preliminar que não avançou. Então a impressão que se tem é de que nesse momento o Flamengo não vai fazer tanta força para contratá-lo, especialmente porque já trouxe vários jogadores para esse setor. Carrascal, Saul e Jorginho foram adquiridos nos últimos dias. Só para completar, enquanto vestiu a camisa do Flamengo, Andreas Pereira somou 53 jogos com 8 gols e 3 assistências. Ele esteve no Fla entre 2021 e 2022. Se eu tivesse que palpitar, imagino que ele vai continuar na Europa. Mas, se o Flamengo não acelerar o processo, também não dá para descartar a ideia de ver Andreas Pereira vestindo a camisa do Palmeiras. Bora falar agora sobre Andreas Pereira. Contei para vocês no vídeo da manhã dessa sexta-feira que Andreas Pereira é alvo do Palmeiras e tem sido discutido dentro do Flamengo, certo? Quero acrescentar informações importantes. Na manhã dessa sexta-feira conversei com um dos representantes do atleta, que me contou o seguinte, abre aspas, o Palmeiras tem chances sim de contratá-lo.
O Andréas é o nome para o lugar do Richard Rios. Essa confirmação é importante porque o Palmeiras ainda não havia se pronunciado de forma oficial sobre as tratativas com o jogador. O Andréas Pereira é um atleta de 29 anos de idade que quase virou reforço do Palmeiras em janeiro. Na oportunidade, Verdão chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Não houve acordo com o Fulham e também com o Andréas Pereira. A situação mudou. O Andréas perdeu um pouco de espaço e o clube inglês precisa negociá-lo nessa janela de transferências. Isso porque o contrato se encerra em junho do ano que vem e o Andréas Pereira já deixou claro que não vai renovar. Isso significa que, se o Fulham não vender o Andréas Pereira nessa janela de transferências, vai correr enorme risco de perdê-lo de graça dentro de menos de um ano. Para evitar esse risco, o Fulham inclusive aceita negociar o atleta por cifras inferiores àquelas dos 20 milhões de euros fixados no início dessa temporada. Hoje há quem garanta que um negócio na casa dos 14 milhões de euros pode assegurar a negociação. Nicola, mas e o Flamengo? O Flamengo ainda não chegou a uma definição sobre essa situação. As contratações de Saúl, Carrascal e também Jorginho diminuem o interesse rubro-negro. É bem verdade que o Andréas Pereira, na volta ao Brasil, daria prioridade ao Flamengo, mas se não existir proposta do Fla, dá para dizer que Andréas Pereira tem grandes chances de se tornar reforço do Palmeiras, isso especialmente se não existirem propostas da Europa. A prioridade do atleta sempre foi em continuar no velho continente. Só para arrematar em relação ao Verdão, o Palmeiras já gastou 633 milhões de reais em 10 reforços nessa temporada. Houve também a chegada do Bruno Fux, que não teve custos numa negociação com o Atlético Mineiro. Hora de falar sobre o Palmeiras. Claudinho, atacante de 28 anos de idade, aquele mesmo que fez sucesso no Red Bull Bragantino e foi vendido ao Zenit, explicou por que não virou reforço do Palmeiras no início dessa temporada. Na oportunidade, Palmeiras e Zenit avançaram para a transferência do atleta. Na última hora, Claudinho acabou se mudando para o Al Sadd dos Emirados, ou melhor, do Catar. E o Claudinho, em uma entrevista a um site chamado Flash Score, explicou toda a situação, colocando a culpa na presidente Leila Pereira. Bora para a declaração do jogador. Abre aspas, a Leila tinha meio que um acordo com o Zenit, só que não tinha nenhum contrato assinado de liberação. E comigo, ela ainda não havia chegado num acerto salarial. Ela nem tinha chegado onde era para chegar. E acabou enrolando um pouco nesse processo. Então aí o Claudinho afirmando que a presidente, sem acordo financeiro com ele, ainda deu uma postergada na negociação. Aí o Claudinho termina explicando o seguinte, abre aspas, no último dia da janela foi uma loucura, com aquele vai e não vai. Falei para o presidente do Zenit escolher o que era melhor para o clube, e eles acabaram optando por me vender para o Al Sadd, onde estou bastante feliz. Importante contar que no Catar, hoje, Claudinho ganha mais do que recebia no Zenit, e muito mais do que ganharia se tivesse se acertado com o Palmeiras, embora é importante dizer que nunca houve um acerto financeiro entre o Palmeiras e o Claudinho, representado pelo pessoal da Elenco Esportes. O Palmeiras perdeu a oportunidade e agora dá para dizer que Claudinho no futebol brasileiro tão cedo não será possível. Ele chegou a ser sondado, especulado como reforço do Corinthians e do Grêmio. Contei para vocês nos últimos dias que o pessoal da Elenco Esportes descarta um retorno do atleta por agora, está feliz no mundo árabe. É isso aí, família, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando realmente do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, em hipótese alguma, jamais esqueça de deixar aquele like maroto. Inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil, o Verdão. Um grande abraço para você, não segue para mais, até o próximo vídeo. Lembrando, né? Até o próximo vídeo. Vamos que vamos.